Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer um vídeo que foi bem pedido nos comentários dos últimos vídeos de orçamento. E eu vou trazer aqui uma máquina, na verdade são duas configurações, né? Uma da plataforma AMD e a outra na plataforma Intel. Mas sendo que uma configuração para escritório, para fazer tarefas básicas, tá? Como acessar a internet, digitação. Vai ser um PC bem básico e nas duas plataformas não vai passar de R$1.000. Beleza? Não vai ter também tanta diferença entre uma e outra. Então pessoal, é isso, espero que gostem, fiquem aí com os componentes. Bom galera, começando aqui, eu vou mostrar para vocês primeiro o processador e a placa-mãe Intel, depois eu vou passar ali pelo processador AMD e também a placa-mãe, e o restante dos componentes vai servir para as duas plataformas. O processador Intel que eu escolhi é um Celeron G1820. É um processador dual-core, o socket dele é LGA 1150, é uma característica bem importante porque o socket vai te mostrar aí qual placa-mãe você vai precisar para colocar o processador. Então a placa-mãe para esse processador tem que ter o mesmo socket. Ele leva a litografia de 22 nanômetros que foi implementada nos processadores Haswell. O clock dele é de 2.7 GHz e é um clock base, ele não tem boost nem nada do tipo. E o seu TDP é de apenas 53 watts, que é um valor bem baixo. Só lembrando que quando você compra o processador, já vem com a dissipação que a gente chama de Cooler Box, que já é o suficiente, você não vai precisar comprar CPU Cooler avulso. Por se tratar de um processador de entrada, ele tem um preço bem legal, né? Ele está apenas R$156 aqui no Brasil. O cartão sobe um pouquinho. Lá fora, ele está na faixa de 48 euros ou 48 dólares. A placa-mãe para a plataforma Intel vai ser uma Asus H81M CSBR. Trata-se de uma placa-mãe básica mesmo, não vai ter muitos recursos. O chipset dela é o H81, que é o mais básico. O socket, como eu havia falado para vocês, é LGA 1150. Ela suporta até 16 GB de memória RAM, sendo que são memórias do tipo DDR3. E essa placa-mãe ela vai suportar futuros upgrades, você pode colocar até um i7 nela de boa. O valor dela aqui no Brasil, R$300, o restante dos valores vocês podem encontrar aí no slide. Agora pessoal, eu vou mostrar para vocês o processador e a placa-mãe para a configuração AMD. Vou começar aqui com o processador, que vai ser um A4 6300. Ele é uma APU, então ele vai ter um vídeo integrado, que é uma Radeon HD 8370D. É um vídeo integrado bem legal. E dá para rodar aí jogos mais leves, tipo League of Legends, um Crossfire e talvez até um Point Blank. Novamente, eu gosto sempre de estar deixando claro isso. O socket do processador AMD é diferente, né? Aqui nós temos um FM2+, então a placa-mãe vai ter que ser compatível com o processador. No caso, nós temos uma litografia de 32 nanômetros, um clock de 3.7 GHz, e o TDP é um pouquinho mais alto do que o da Intel, que é de 65 watts. Novamente, a mesma coisa do Intel, quando você compra esse processador, já vem com a dissipação padrão da AMD aqui no caso. O valor desse processador está custando R$150, é bem próximo daquilo que o processador Intel está custando. A diferença é que por ser uma APU, esse processador aqui ele vai ser um pouquinho inferior ao Intel, mas em compensação tem um vídeo integrado bem melhor que o nosso Celeron G1820. A placa-mãe para a plataforma AMD vai ser uma ASRock FM2 A55M HD+. Novamente uma placa-mãe básica. O chipset dela é o AMD A55. Ela tem socket FM2+, assim como o processador. Suporta no máximo 16 GB DDR3. No caso aqui dessa placa-mãe, ela vai proporcionar você colocar uma memória com um clock um pouquinho mais alto do que o da Intel. Enquanto a Intel só suporta memórias de até 1600 MHz de clock, essa vai suportar até 1866 MHz. Interessante dessa placa-mãe é que ela já vem com conector HDMI, então você já tem a qualidade digital de imagem. Sobre o valor dela, eu achei pelo mesmo valor da placa-mãe Intel, que no caso é de R$300. E agora pessoal, vai ser um padrão aqui, tanto na configuração AMD quanto na Intel, você vai poder utilizar todos esses componentes nas duas configurações. Tranquilo? Só a memória RAM que eu aconselho modificar no caso da plataforma AMD, mas essa daqui também é totalmente compatível com ela. No caso, é uma memória da Corsair, é uma Corsair Veloy, né, que é uma memória básica sem dissipação. Ela é do tipo DDR3, tem clock de 1333 MHz
E é aqui, nesse detalhe, que você deve alterar caso você pegue a configuração AMD. Como nós temos uma APU, e a APU utiliza um vídeo integrado que vai compartilhar essa memória RAM para poder armazenar dados gráficos, é sempre legal que você coloque uma memória com clock mais elevado para o caso de uma APU. Então a recomendação é que você compre uma memória RAM com um clock de 1866 MHz, que é o quanto a placa-mãe AMD vai suportar. Bom, como trata-se de uma configuração de escritório, vamos colocar apenas um módulo mesmo de 4 GB, mas quem quiser colocar um pouquinho mais, sentir necessidade disso, cada módulo sai por R$100. Para armazenamento, nós temos duas opções, né? No caso, você pode estar colocando um SSD, porém, o SSD ele vai ter bem menos espaço do que o HD convencional. Só que em contrapartida, ele terá uma velocidade bem maior. E aí vai de cada um, tá basicamente o mesmo preço. A minha opção aqui foi de ter colocado o HD de 500 GB de espaço, né? Um HD da Western Digital, justamente porque é uma configuração básica e que normalmente a galera gosta de, sei lá, assistir um filme, ter uma biblioteca de áudio grande, então eu resolvi optar por mais espaço do que desempenho. Mas isso fica a critério da pessoa que for montar a configuração. Para o gabinete eu coloquei aqui um Multilaser GA127, trata-se de um gabinete Slim, ele tem dimensões bem reduzidas, né, em relação aos micro ATX, mas o diferencial desse gabinete é que ele vai suportar a placa-mãe micro ATX, então ele dá suporte para toda a nossa configuração. Esse também é um gabinete que já vem com uma fonte inclusa, mas trata-se de uma fonte genérica que não tem nenhum tipo de proteção, nada PFC ativo, selo 80 Plus. Você vai conseguir utilizar ela nessa configuração tranquilamente, mas não é o indicado. Então, para quem quiser, né, tá modificando essa fonte, eu recomendo pegar a Seasonic SS300 TFX, que é uma fonte Slim também, né, com um formato bem menor que as fontes convencionais, mas que tem ótima qualidade, tem selo 80 Plus, PFC ativo, e é uma fonte infinitamente melhor que essa daqui que já vem com esse gabinete. O único problema é que você não encontra ela nas lojas virtuais, você só vai encontrar no Mercado Livre, beirando os R$90. Uma outra questão que vira e mexe surge aí nos comentários é a respeito de driver de DVD, e o porquê que eu não coloco nos meus vídeos de orçamento. Galera, ao meu ver, driver de DVD é uma coisa bem antiga, eu mesmo já não uso há muito tempo. Hoje em dia você acha de tudo na internet, né? Drive, essas questões. Até mesmo formatar o HD você pode estar fazendo através de um pendrive e não vai precisar aqui de driver de DVD. Mas quem sentir necessidade pode estar adicionando a configuração, só que vai acrescentar o valor dele que está aí em média R$60. E aí temos o nosso último slide, que é uma listinha que eu faço para vocês, né, resumindo toda a configuração e colocando os respectivos preços de cada componente. Importante falar que os preços que eu peguei desse vídeo foram pegos no dia 28 de 8 de 2016 e esses valores podem alterar bastante conforme a data. E outra questão que eu botei até em atenção ali, né, se caso você for utilizar o processador da AMD, você necessariamente terá que colocar a placa-mãe ASRock FM2 A55M, porque a placa-mãe Asus H81M ela é somente para o processador Intel. Pode parecer meio bobo eu falar isso, mas tem muita gente leiga aqui no canal e nem todo mundo sabe disso. Inclusive eu recebo muitas configurações com placa-mãe e processador incompatíveis. Sobre upgrades nas configurações, a configuração Intel leva vantagem, né, porque ela tem uma placa-mãe que aceita processadores mais potentes, né, até um i7, mas de uma forma geral fica claro que não é o objetivo dessa configuração, até porque o gabinete é no formato Slim e fica complicado de você colocar uma placa de vídeo nesse gabinete, a não ser que a placa seja de perfil baixo. No total eu passei um pouquinho dos R$1.000, né, por causa da fonte, mas ficou uma configuração bem legal e com certeza vai ser um PC que ele é melhor do que aqueles PCs já montados que você compra em hipermercados. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se caso você gostou, deixe seu comentário aqui, o seu feedback. Também deixem sugestões para os próximos vídeos de orçamento. A grande maioria dos vídeos que eu trago aqui do canal são de sugestões de vocês. Bom pessoal, é isso, redes sociais estão passando aqui embaixo. Tamo junto, tudo de bom, valeu, fui!